Aqui para mais uma edição do Conversas pelo IGAN. O tema que nós vamos tratar hoje é o veto. Veto é a etapa do processo legislativo que se oportuniza ao chefe do Poder Executivo a possibilidade dele discordar da matéria aprovada na Câmara Municipal. Essa discordância que o chefe do Executivo tem a possibilidade de fazer, ela pode ocorrer sobre todo o projeto de lei aprovado na Câmara ou sobre parte dele. Como nós estamos num período de recesso nas câmaras municipais e muitos projetos de lei foram aprovados no final da sessão legislativa passada, agora em muitos municípios, estados e até na União, os prefeitos, governadores e presidente da República estão fazendo os respectivos vetos. Por isso a importância da gente tratar um pouco desse tema. Comigo aqui a Rita, minha colega, advogada, e ela vai explicar um pouquinho para nós essas consequências, né? Essas derivações do veto. E eu te pergunto, Rita, quando o veto é parcial, ele alcança um artigo, um parágrafo, um inciso ou uma linha, como deve ser feita a promulgação da parte que não é vetada do projeto de lei aprovado na Câmara? É muito importante esse tema porque interessa a todos os agentes públicos. O veto parcial, ele, como tu disseste, vai dizer respeito a um dispositivo específico, o que não quer dizer que aquele restante do projeto de lei não possa ser promulgado, então, inclusive publicado. Pode sim, quando o veto parcial está sendo analisado pela Câmara. Aquele dispositivo, vamos exemplificar, André, o artigo 3º, por exemplo, foi vetado, artigo 3º de um projeto de lei. O prefeito motiva o veto, passa para a Câmara e os demais dispositivos daquele projeto de lei, então, promulgados podem ser publicados. Mas ali no artigo 3º vai constar, neste período, que ele está vetado. Então, por exemplo, são 10 artigos no projeto de lei, o artigo 3º é que o prefeito veta, então ele vai sancionar, promulgar e publicar do artigo 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e o artigo 10. Exatamente. E no texto do artigo 3º consta a palavra vetado. Este veto que o prefeito faz, neste exemplo que nós estamos aqui comentando, do artigo 3º, não dá o direito de o prefeito publicar o texto original do artigo 3º. Em hipótese alguma, o veto ele só vai demonstrar a contrariedade do prefeito ao que foi aprovado lá na Câmara. Ele não pode restabelecer o texto originário e nem adicionar nada no veto. Ele não poderia adicionar algum texto ou modificar. É aceito ou não aceito o que a Câmara aprovou no momento da sanção ou do veto. Quando ele veta, ele não aceitou. E é só o que vai ser apreciado. A gente comenta isso porque em alguns municípios tem ocorrido de o prefeito vetar um artigo do projeto de lei, e isso é possível de ser feito conforme prevê o artigo 66 da Constituição Federal. Mas na hora de publicar, ele publica com a redação do artigo 3º que ele enviou para a Câmara. Então, esse não é um procedimento correto. Não é um procedimento correto e mais, após vetar-se a Câmara acolher o veto, no texto da lei publicado vai ficar escrito, no nosso exemplo do artigo 3º, vetado. Isso está disposto na linha C do inciso 3 do artigo 12 da Lei Complementar 95. Não se reaproveita aquele dispositivo. Não se coloca um outro texto ali, além de vetado. Foi noticiado, e isso está circulando na imprensa de todo o Brasil, que o presidente da República fez um veto ao orçamento da União e que isso determinaria o retorno ao lugar de origem dos recursos que foram objeto desse veto. Também isso não ocorre. Vou exemplificar no campo do município, para a gente poder situar no contexto. Vamos imaginar que o prefeito, encaminhando o projeto de lei do orçamento para a Câmara, tenha lá colocado um determinado valor numa determinada dotação orçamentária. E aí o vereador faz uma emenda, observadas as condições para formalização da emenda previstas na Constituição, e altera o projeto de lei do orçamento. O prefeito, vetando essa emenda,
que não é um veto de emenda, mas é o que se diz, vetando essa emenda, depois pode até falar sobre isso, não retorna para o lugar de origem essa dotação, né, esse recurso que ali foi referido. Explica para nós um pouquinho isso. Isso. O veto à emenda é muito comum se falar, até para que a pessoa entenda. Quando o vereador apresenta a emenda, a partir do momento que ela foi aprovada, lá na redação final, ela se converte em texto de dispositivo. Lembra que nós falamos, só se veta artigo, parágrafo, inciso ou a linha. Então não existe veto à emenda, e sim veto ao conteúdo de um dispositivo que foi gerado em função de emenda. Bom, muitas vezes elas até são supressivas, a gente tem que tomar esse cuidado também. Mas não restabelece, isso é uma regra, não volta à situação originária do projeto que o prefeito encaminhou para a Câmara. Isso é muito importante e é um equívoco frequente. Olha, o assunto ele rende bastante, é um tema que está sempre exigindo a nossa atenção. Eu quero dizer a todos vocês que nós vamos ficar aqui à disposição. O IGA tem seu quadro de consultores para atendê-los. Vocês podem usar os nossos canais que nós temos aqui de acesso, tanto pelo telefone, por e-mail, pelo Skype e também agora pelos chat, que é uma nova ferramenta aí que o IGA está colocando à disposição de todos. Entre em contato conosco, esclareçam as dúvidas, a gente está aqui para poder atendê-los da melhor maneira possível. Obrigado pela companhia.